André, eu gostaria muito, e acho que é de interesse geral, que o senhor falasse mais sobre os seus modos de estudo dessa bibliografia. Onde, quanto tempo, alguma dica de método para ter comparação. Se iniciar o estudo com um problema, se o problema é algo específico, se é estudo de uma escola, coisa assim. Bom, você vê pela própria narração que eu fui, vamos dizer, pela absorção de sucessivas atmosferas culturais. Então, é claro que o livro que eu li era somente uma parte da atmosfera cultural geral. Agora, algum método específico para ler o livro? Bom, durante algum tempo eu segui o método Adler, depois esperei que o método... Alguém me perguntou, falou, não vai dar tempo para praticar o método Adler. Eu falei, mas não precisa. Porque você faz uma vez, faz 2 vezes, 3 vezes, aquele negócio começa a acelerar dentro de você. Ele aumenta a sua capacidade de percepção. Então, por exemplo, quando ele diz, você vai marcar, né, todas as palavras fundamentais, as palavras que se repetem ao longo do livro, que, portanto, são os eixos em torno do qual está correndo a discussão. E, bom, às vezes é assim, mas às vezes não é. Né? Mas, essa capacidade de você reter as palavras fundamentais, bom, na primeira vez você anota, né? Segunda vez você não anota, mas na terceira você já percebe imediatamente. Então, esse método, de algum modo, ele se automatiza e se intensifica. Então, você pode seguir o método Adler, claro. Depois você vai complementá-lo com outras coisas que vão aparecendo espontaneamente para você. Leia 5 livros pelo método do Adler e depois sem método nenhum. Você vai ver que o método já incorporou e ele mesmo se enriquece a si mesmo. Né? Também você não pode esquecer o seguinte, que a ideia, todo método visa algum objetivo e ele é explicado pelo objetivo. O método do Adler visa a criar, vamos dizer, um cidadão culto capaz de participar da vida democrática americana, com consciência do que está sendo discutido. Este é o seu objetivo? Não. Então, se não é exatamente esse o seu objetivo, então esse método não serve inteiramente para você. Você vai ter que adaptá-lo. Por exemplo, esse aprofundamento existencial não faz parte do método do Adler. Mas o método do Adler é um degrau da escada. Ele te ajuda a chegar a isso, se você quiser. Né? Então, por exemplo, você chegar a contemplar, por assim dizer, a forma mente do filósofo que você está estudando. O estilo mental dele. Né? Então você imaginá-lo como se ele fosse seu professor, está explicando, como se você estivesse vendo a pessoa, tá certo? E vamos dizer, através da simpatia, da identificação profunda, feita, vamos dizer, com caridade, com amor ao próximo, etc., você chega a entender o que o sujeito vivenciou. Mas em outros casos, por isso que eu estou falando, o problema não é o filósofo estar certo ou errado. O problema é que em alguns casos a camuflagem é tal que não tem nada mais embaixo dela, é só camuflagem, então você não consegue chegar na experiência porque não há experiência, não há vivência interior. Ou seja, os caras não acreditam realmente em uma palavra do que escreveram, eles acreditam no momento em que escrevem, porque a experiência deles naquele momento é a construção do esquema teorético. Mas existencialmente eles não acreditam em uma palavra daquilo, eles não podem praticar aquilo. Não é que, o sujeito é hipócrita, porque ele escreve uma coisa e pratica outra. Não se trata de hipocrisia. O que ele está escrevendo não é praticável por nenhum ser humano. Por a tal da autobiografia do Descartes. Eu digo, olha, Descartes não fez isso que ele diz que está fazendo e ninguém pode fazer. Por que eu sei isso? Porque eu tentei fazer e vi que não dá. Tá certo? Do mesmo modo, essa coisa do Wittgenstein, que ele diz, né, quando você morre acaba o mundo. E ao mesmo 3 linhas depois ele diz que a contemplação do mundo como totalidade finita é o sentimento místico. Eu digo, mas você não tinha morrido? Nessa totalidade finita você está lá vivo ou você está morto? Se está finito, você já morreu. Então, do que você está falando? Não é possível fazer isso. Está entendendo que isso não corresponde a nenhuma experiência interior real. Isto pode ser pensado no sentido em que pode ser dito, mas não pode ser feito. Então, do que está falando? O que tem que responder para o cara? Cala a boca, burro, você não sabe o que está falando, pô. Então, note bem, não se trata de modos de estudo, nem de métodos de estudo. Né? Trata-se de
Porque estudo também, vamos dizer, é uma atividade quase profissional, não é isso? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da formação de uma personalidade. Né? E, portanto, quando você vai ler essas coisas, você está tendo contato com outras personalidades, com outras pessoas. Lembre sempre disso, são pessoas vivas. Você está conhecendo o indivíduo, ele está deixando que você conheça o que vem dentro dele. De certo modo, é uma honra, né? Tá certo? Então, você quando absorve aquilo, você não está apenas adquirindo estudo, você está criando uma nova dimensão da sua personalidade, graças à generosidade ou à intromissão desse sujeito que lhe permitiu conhecer os seus pensamentos interiores. Né? Especialmente aqueles que expressam esses sentimentos com muita sinceridade, com muita translucidez e sem medo de que você descubra o que vai dentro deles. É isso? Quando você lê um Santo Agostinho, Platão, Leibniz e tal, você está tudo aberto ali, não tem sacanagem, por assim dizer. E quando tem sacanagem, você também tem que agradecer a sacanagem. Falar, olha, mais um que me enganou, nesse truque eu não caio mais. Não tenha medo de se deixar enganar. Você vai te enganar uma vez, daqui a pouco você percebe qual é o truque que sai fora. Pensar besteira, você vai pensar de qualquer modo. Acreditar em coisa errada, você vai acreditar de qualquer modo. Agora, a pessoa que tem medo da experiência cognitiva, bom, então ela já não vai entrar nisso. Ela diz, não, eu tenho aqui uma alminha pura, né, eu não quero me contaminar. Né? Você é que nem aqueles meninos lá que ficavam, aqueles caras, como é aqueles fulanos que escreviam? Né? Inventavam um monte de mentira contra mim, daí terminava assim, in Jesu et Maria. Né? Que beleza, né? É lindo, né? O gente me xinga em nome de Deus, porra, mente em nome de Deus. Né? Então, se você é uma alminha pura como aquelas, então eu recomendo o seguinte, nunca saia da sua casa. É isso. Né? Não olhe para ninguém, você pode ver uma mulher, pode ver uma perna de mulher, você ter a tentação. Tá? Então, fica dentro de casa. Tá? Agora, eu acho que não é o caso, certamente não é o caso de ninguém que veio aqui, que eles vieram aqui é porque já estão, né, que está na chuva para se molhar. Então, todos nós vamos nos contaminar de todas essas coisas. Porém, é o método do Hahnemann, né? Você contamina homeopaticamente, isso equivale a uma vacinação. Agora, se você vai ler o sujeito e desde a primeira linha você já está bravo com ele, você não quer se deixar contaminar, fala, bom, então você escapou daquela contaminação naquele momento. Mas, e as coisas que você leu e que você odiou, elas não ficam no seu subconsciente? É? E não é possível que você um dia acorde às 3 horas da manhã dando razão pro cara? É? Isso me aconteceu, por exemplo, quando eu estava lendo Nietzsche. Né? Eu não conseguia evitar a antipatia à primeira vista. Porque o cara dizia que ele era o anticristo. Né? Eu falei, não, parece é brincadeira, tem com palhaçada para cima de mim, que anticristo, coisa nenhuma, eu sei que você é um coitado sifilítico, né? Então, deu aquela antipatia. Porém, ele às vezes dizia umas coisas que meses depois, pô, mas ele tinha razão nesse negócio, isso é assim mesmo. Né? Então eu tive que voltar ali com toda a simpatia e tal, para poder, né, absorver. Nietzsche também tem esse problema, você consegue vivenciar muita coisa que ele diz, mas você só consegue vivenciar coisas separadas. Quando você tenta montar um sistema filosófico do Nietzsche e saber o que tem por trás, tem uma confusão dos diabos. Agora, na confusão ele tinha uma sacação aqui, outra ali, às vezes geniais. Fabrício Henriques, há anos atrás o senhor mencionou que fez um curso de desenho. Isso também, fiz sim, na Escola Pan-Americana de Arte. Isso também o ajudou a moldar a sua imaginação? Sim, especialmente a minha imaginação erótica, porque tinha vários modelos peladas, lindas, maravilhosas, a gente ficava lá horas vendo aquilo, então, povoou a minha cabeça de imagens maravilhosas. Mas, seriamente, a ideia de composição de estrutura, tá certo? Por exemplo, você perceber que quando você faz um desenho, você não desenha exatamente o que você está vendo. Tá certo? Porque o que você está vendo não são traços de lápis. Isso que você vai fazer é uma estrutura montada com traço de lápis e não montada com a impressão sensível. Então, você tem uma dupla tradução.
Você tem o modelo, você tem o esquema que você concebeu baseado naquele modelo, e daí você tem o desenho. Então, na hora de desenhar, você fica pensando no quê? É no modelo, e não, é no modelo mental e não no modelo visto. O modelo visto é para você montar o modelo mental. Então a tradução não é direta. E quando você fica observando e tomando medidas, etc, etc, é só para fazer com que o seu modelo mental seja mais meticuloso. Tá certo? Então, esse é o ponto onde muitos estudantes de desenho falham no começo. Né? Eles prestam atenção demais no objeto, no modelo, se bem que algumas eram tão bonitas que a gente tinha vontade de só ficar olhando e não desenhar coisa nenhuma. Né? Mas eles prestam atenção demais no modelo vivo, tá certo? E não conseguem conceber o seu modelo mental, que é o que você vai desenhar efetivamente. Né? Outra questão que tem é a seguinte: noto que o senhor possui conhecimento de livros que são publicados atualmente, ou em passado muito recente, diversas áreas de interesse. De que modo ou meios o senhor obtém essas informações? Bom, então eu expliquei isso logo no começo. Quer dizer, você conhecer a ciência da bibliografia é fundamental. Né? Se você sabe, por exemplo, a história de todos os livros que foram publicados sobre um determinado assunto, e quais aqueles que influenciaram mais os outros, etc., quais os livros que geraram livros, e se você sabe essa lista inteira, você não leu um único daqueles livros, você já sabe muita coisa. Às vezes é mais importante você fazer isso do que você ler os livros. Né? Porque é aí que você vai saber o que você tem que ler, para não perder seu tempo. Então, os livros que você vê citados em outros livros, quando eles já começam a aparecer com muita frequência, tá certo? Então você vai ter que lê-los de algum modo. Não é isso? Agora, às vezes, não é que aparece com muita frequência, às vezes é porque aparece em contextos decisivos. Então, por exemplo, certos livros que têm a prova de alguma coisa fundamental, e você precisa ter certeza sobre aquilo. Você vai ter que ir atrás desse livro. Então, você tem que se deixar guiar pelo desejo de conhecer, pela pergunta que você está levando, e não pelos livros propriamente ditos, né? Porque tem gente que até a pessoa gosta de ler, fala, eu odeio ler, pô, meu Deus do céu, se eu tivesse um sujeito que lesse essa coisa toda para mim e me contasse, eu ficaria gratíssimo. Mas, então muitas vezes me aconteceu isso. Por exemplo, eu sei muita coisa do Zonde, né? Mas eu só li 2 livros do Zonde, o resto foi o Dr. Miller que me contou. Tá certo? Muito melhor, né? Foi muito mais rápido. Então não é gostar de ler, você tem que gostar do conhecimento, do saber, porque o saber vai se... E não de qualquer saber, daquele que vai se incorporar em você. Tá certo? Vai constituir um aspecto da sua alma. Esse que é o negócio. É o que você vai ser como pessoa. Por isso daí o negócio do exercício do necrológico. Quem você quer ser. Você está entendendo? Em termos terrestres, evidentemente, não de alma imortal, quer dizer, o que você quer deixar para os outros. Não é isso? Então, você fazer com que o seu trajeto nesta terra seja uma fonte do bem, da felicidade, do conhecimento, do equilíbrio para muitas pessoas. Né? Se é isso que você quer ser, então você está querendo fazer um negócio bom. Tá certo? E é isso que interessa. Porque a gente, quando você vê, por exemplo, esse exemplo que eu dei hoje, né, quer dizer que especulações que começam na área, vamos dizer, da linguística e da lógica, etc, etc, e que terminam nessa sacanagem da hegemonia, você tem que explicar isso para as pessoas, porque elas estão vivendo isso e não sabem que é isso. Né? Quer dizer, isso está determinando a vida de milhões de pessoas que caíram na arapuca sem ter ideia de onde estão. Você tem que avisar, olha, sai daí, meu filho. Né? Quer dizer, o interesse é esse, não é o estudo e nem mesmo o conhecimento em si. Acho que acabou. Mário Lucas.
Eu gostaria de saber qual a abrangência do simbolismo expresso nas cartas do tarô. Poderiam ser aplicados com justeza na interpretação narrativa da vida mesmo, ou não tem alcance? Não, daqui tem um alcance simbólico imenso. Tem um livro que saiu no Brasil, chama Os 22 Arcanos Maiores do Tarô, um autor anônimo que a gente depois descobre que é um padre alemão. O livro é uma verdadeira maravilha, né? Tirando a defesa descabida que ele faz do Kant no capítulo 2, e eu acho que ele livro é de uma utilidade extraordinária. O simbolismo do tarô é muito baseado no negócio da alquimia e astrologia, quer dizer, é o mesmo simbolismo no fim das contas, né? Sem o simbolismo astrológico, meu filho, não dá para entender nada, porque aquilo é uma espécie de gramática do simbolismo religioso universal, né? Oi. Miriam Macedo, onde vai dar um mundo em que professores explicam a impropriedade do uso da expressão "a situação está preta" como politicamente incorreta, ofensiva aos negros e prova de racismo? Aí é só falando como Edson Camargo: professor, a situação está afrodescendente. Então, uma vez eu expliquei para esses camaradas o seguinte: olha, eu peguei lá o simbolismo das cores na tradição Yoruba e vi que o preto ali simbolizava tudo que não presta, né? E o branco tudo que era bom, né? Então, será que os Yorubas são racistas anti-preto? Quer dizer, o simbolismo das cores é universal, né? Quer dizer, o preto ou pode significar um negócio que é tenebroso, ou ele pode, quando ele é aplicado no sentido cosmológico, ele é aplicado no sentido de tudo que é, né, as trevas, pode ser o mal, qualquer perigoso, etc. No sentido, vamos dizer, psicológico, ele pode simbolizar a abstinência e a humildade. Quer dizer, quando você se refugia, você vira as costas ao mundo, então imediatamente fica tudo preto. Então vai simbolizar a austeridade, o ascetismo, etc, etc. Por isso que as batenas dos padres são pretas. E vai significar, como todo símbolo, ele tem, né, dois lados, tá certo? Mas você não vai escapar de um desses dois. Então, é isso aí. Você não diga mais a situação está preta, diga a situação está afrodescendente e fica tudo certo. Então, bom, por enquanto é só. Eu vou prosseguir aqui para ter uma conversa com o pessoal do grupo do Mário Ferreira. Eu creio que já estão todos online. E depois com o pessoal do grupo de estudos estratégicos. É assim, 10 minutos cada um. Se as pessoas quiserem continuar ouvindo, pode continuar. Nós vamos parar esse vídeo e começar um outro. Mas quem quiser ficar online pode ficar.